países árabes pós-guerra. Primeiro, é o horizonte de uma paralisação deste conflito e, por outra, que tipo de apoio os Estados Unidos podem esperar de países árabes, já que os dois lados defendem posições diferentes face a este conflito em curso? Bem, em primeiro lugar, os países medio-orientais esperam que os Estados Unidos não seja a parte interveniente deste conflito, o que é quase improvável, porque os Estados Unidos são o principal aliado de Israel, a quem envia assistência militar anual de mais de 4 bilhões de dólares. E, nesta altura, tem navios militares estacionados ao largo da costa de Israel. E, em segundo lugar, pretendem que os Estados Unidos consigam convencer Israel a cessar com os bombardamentos, a cessar com a intervenção terrestre na faixa de Gaza e, sobretudo, que evite a imposição de deslocamento de massa dos palestinos da parte norte da faixa de Gaza, os que ainda estão lá, para a parte sul. E também pretendem que os Estados Unidos convençam o governo de Israel para desistir da intenção, se é que isto é, de fazer com que as populações das Palestinas, da Palestina, no caso, os palestinos da faixa de Gaza, possam ser albergadas ou refugiadas em territórios de países vizinhos, o que o Egito, a Jordânia já descartaram essa possibilidade. Ou seja, pretende que os Estados Unidos seja este mediador, mas sobretudo despido de qualquer participação deste conflito, mas isto é um cul-de-sac, porque estas condicionantes dependem grandemente da vontade do governo de Tel Aviv, que nesta altura é bastante determinada em levar a cabo esta operação de destruição do Hamas. O que poderá conseguir é a minimização dos danos colaterais contra as vítimas civis. Mas, num conflito militar, os civis muitas vezes acabam por levar pela tabela. E isso poderá continuar a acontecer enquanto estes bombardamentos e enquanto essa incursão militar terrestre insistir. Agora, na presença da impossibilidade dos Estados Unidos intermediarem este conflito, estes movimentos, estes governos do Médio Oriente, sobretudo os mais inconformados, ameaçam a intervenção militar ao lado do Hamas ou ao lado de qualquer outra força paramilitar que tentar lançar uma operação de desafio à intervenção militar de Israel na faixa de Gaza. É este risco que se pretende evitar e esperar que isto aconteça, mas enquanto os bombardamentos continuarem, o risco de envolvimento de outros atores paramilitares continuará também elevado, e se a intermediação dos Estados Unidos falhar, este risco passa de risco para uma certeza. A Turquia fez denúncias contra Netanyahu e retirou de Israel o seu embaixador. O que é que isso pode significar no contexto das relações entre ambos os países? Que se está a voltar ao nível de relações dos últimos 10 anos, não é? Isto é, há o risco de deterioração das relações diplomáticas entre os dois Estados, porque o governo de Ankara já disse claramente que o primeiro-ministro Netanyahu é um terrorista com o qual não pretende dialogar, e chamou o seu embaixador para consultas, isto é, este é o primeiro passo para a ruptura das relações diplomáticas. Se o embaixador, por exemplo, aconselhar ou sugerir o seu governo de que, nesta altura, não há condições de manter a missão diplomática de Ankara em Tel Aviv, o chefe do governo poderá declarar a ruptura das relações diplomáticas, como já o fez, no caso, a Bolívia, que nos dias passados rompeu com relações diplomáticas com Israel, e também há outros Estados que convocaram seus embaixadores para a mesma finalidade, ou seja, há o risco de que a Turquia, pela inconformidade que está a mostrar em relação ao que está a acontecer na faixa de Gaza, rompa mais uma vez relações diplomáticas com a Turquia, com Israel, depois do que aconteceu no período entre 2010 e 2020, em função também de uma crise provocada, não é,
por uma tentativa de levar uma assistência militar, uma assistência humanitária turca à faixa de Gaza, que foi interceptada e destruída ou impedida de proceder a sua viagem até a faixa de Gaza, que resultou na morte de alguns turcos. Há este risco que isso se volte a acontecer, mas o governo turco, no caso, ele está a agir de forma muito equilibrada, ou seja, está como que numa corda bamba. De um lado, tem que atender, tem que tentar amenizar a tensão das populações, da juventude, que é inconformada com o que está a acontecer. Do outro lado, deve manter a sua linha de diálogo com os seus parceiros ocidentais, porque a Turquia, a diferença dos outros Estados árabes ou muçulmanos, é um país membro da Aliança Atlântica e não se pode desassociar da Aliança Atlântica neste momento de tensão entre Israel e a Palestina, mesmo se Israel não é membro da NATO, mas, como se sabe, é o principal aliado militar dos Estados Unidos do Médio Oriente.